Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma semana de aula online. Hoje, dia 29 de junho, segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana. Espero que vocês tenham passado bem o final de semana de vocês. E hoje vamos utilizar inicialmente o nosso livro de História na página 33. Nas últimas aulas de História, a gente viu que o Brasil, no seu início, na sua descoberta, ele existia nativos, já existiam nativos na nossa terra, que foram chamados de índios pelos portugueses, por os portugueses acharem que estavam chegando nas Índias, já que Pedro Álvares Cabral iniciou sua navegação em direção às Índias, certo? Só que agora a gente vai ver alguns períodos que o Brasil passou e que foram de grande importância para a história do país que a gente vive hoje. Inclusive, ajudaram e participaram na formação da cultura e da miscigenação do povo que hoje vive no Brasil. De início, a gente tem os primeiros anos do domínio português, que basicamente esse período ele compreende entre 1500 e 1534. Foi quando e que a gente pode chamar também de período pré-colonial, que é quando o Brasil ainda não era colônia de Portugal. Foi mais ou menos uma forma de avaliar o país e deles ver o tipo de terra que eles iriam colonizar, certo? Então, eles eram muito envolvidos com o comércio da Ásia. Os portugueses eles eram muito envolvidos com o comércio da Ásia. E eles não tinham gente suficiente para colonizar o território brasileiro. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a colonizar o litoral, a costa do Brasil, para em seguida poder avançar para dentro do território brasileiro. Então, tudo o que era feito no Brasil, ele era feito pela costa. Então, se era negociação de índios, se era negociação de produto, se era negociação de escravo, tudo isso era feito na costa terrestre, no litoral, porque eles ainda não desbravaram o interior do Brasil. Só que aí começou o mapeamento do Brasil. Antes de colonizar o Brasil, eles começaram a mapear e verificar o tipo de terreno que eles iriam colonizar, como eu disse anteriormente. E eles foram feitorias no território brasileiro, porque houve também invasões francesas. Então, eles precisavam se proteger desses tipos de invasões. Existiram várias expedições e uma dessas expedições, uma que foi muito importante, foi comandada por Martim Afonso de Souza, em 1532, onde ele fundou a primeira vila do Brasil, de São Vicente, e em seguida ele já fundou outra vila de Santo André. Ambas são do estado de São Paulo, atual estado de São Paulo. Os portugueses eles trouxeram um tipo de plantação que foi muito importante no Brasil, nessa história do Brasil, que foi a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, em seguida, foi tão importante, posteriormente a gente vai ver, que foi de grande marco em um dos períodos históricos do Brasil. Então, vamos lá. Em toda a faixa do litoral, essa cana-de-açúcar ela se desenvolveu. E cana-de-açúcar, nos anos seguintes, se tornou um artigo de luxo. Então, quem podia comprar o açúcar em gramas era uma pessoa muito rica. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Em seguida, vem o período colonial, que foi um período muito longo, durou mais de 300 anos, certo? A partir desse 1534 até o período em que o Brasil se tornou um império. Mas antes teve esse período colonial. Foi aí que eles trouxeram os africanos para ser escravizados aqui no Brasil e para participarem das plantações de cana-de-açúcar. Então, os africanos trazidos para o Brasil, eles fizeram parte dessa produção de cana-de-açúcar. Essa valorização da cana-de-açúcar no século XVI foi de tão importância, o Brasil era o maior produtor e a cana-de-açúcar era de grande importância e, como eu disse, um artigo de luxo.
Nesse período da cana-de-açúcar, foi onde houve a maior, como eu posso dizer, os colonos eles se fixaram na terra do Brasil e começaram a fazer as suas explorações para o interior do Brasil. Nesse período colonial foi onde houve a maior quantidade de fundação de cidades no Brasil. E também houve o início da miscigenação, que hoje a gente sabe que o Brasil e os brasileiros, eles são formados por uma mistura de várias raças, que são os europeus, os africanos, os indígenas. Então, toda essa mistura de raças se iniciou nesse período colonial. O período imperial. Quem é a pessoa principal responsável pelo império? Então, como a gente sabe, é um rei. O Brasil, ele passou por um tempo como um império e tinha um rei como principal liderança. Então, com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas do Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Nesse período destacaram-se a criação do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do Museu e da Biblioteca Reais, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes, entre outros. Então, no período colonial, o principal problema que eles queriam, a principal importância que se tinha do Brasil, era de retirar a matéria-prima que era a cana-de-açúcar. Em seguida, Dom João e a corte portuguesa chegaram em 1808 e começaram a fazer mudanças administrativas, que antes estava por conta dos colonos e cada um fazia só sugava do Brasil. Mas a partir do período imperial, iniciou-se a produção e a criação de vários itens que são importantes para o Brasil, umas inclusive até hoje, como o Banco do Brasil e a Academia de Belas Artes, que a gente conhece até hoje. Então aqui a gente, na página 34, a gente tem imagens de Dom João VI e da Princesa Isabel. Quem é a Princesa Isabel? A Princesa Isabel foi uma pessoa muito importante na escravidão do Brasil, pois foi ela quem assinou a última lei mais importante na escravidão do Brasil, que hoje é conhecida como Lei Áurea, que diz que todo o escravo é livre a partir da data que ela assina. Então, o período imperial ele durou de 1822 até 1889 e existiram vários fatos marcantes nessa monarquia. O que é monarquia? Que existe no período imperial, que é um regime de governo em que o poder é exercido pelos reis e imperadores. Então, quais foram os fatos marcantes que existiram nessa época? A independência do Brasil, em 1822, e a Lei Áurea, que livrou os escravos de cativeiro, em 1888. Então, nesse período imperial, a gente tem esses dois fatos que são muito importantes, porque até hoje o Brasil é um país livre, é independente, e em seguida os escravos são livres de cativeiro. Então, no Brasil existe a lei, que foi assinada primeiramente pela Princesa Isabel, para livrar os escravos da escravidão, os africanos. Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado ou poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então, esse era o título denominado ao imperador do Brasil. Em seguida, outro período importante do Brasil. Então, a gente viu pré-colonial, colonial, período imperial e agora a gente vai ver o republicano. No período republicano, ele teve início em 1889. Então, as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Então, aí começa todo aquele processo que a gente vive até hoje, que é das escolhas e das eleições de presidente. Então, foi dado início em 1889. E é nesse período também que se existe a Constituição Federal. Essa Constituição é que dá todas as leis que a gente precisa respeitar no país hoje, certo?
Vocês vão fazer a atividade da página 34 e 35 e daqui a pouco eu vou mandar outro vídeo para vocês. Então, até já, pessoal!